Meus amigos, as origens e o futuro do antissemitismo no mundo é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O nosso objetivo é apresentar as origens e o futuro do antissemitismo, que significa ódio contra os judeus no mundo. As origens do antissemitismo são profundas, multifacetadas e remontam a milênios. Para compreender esse fenômeno, os historiadores geralmente dividem sua evolução em três grandes fases. A primeira diz respeito ao antijudaísmo religioso, que ocorreu na Antiguidade e na Idade Média. A segunda fase diz respeito ao antissemitismo racial, que ocorreu nos séculos XIX e XX. E a terceira fase corresponde às manifestações contemporâneas, em que, além do antissemitismo, se destaca o antisionismo, que surgiu após a criação do Estado de Israel, representando a oposição política, moral ou ideológica ao sionismo, que é um movimento que contribuiu para a criação do Estado de Israel como nação judaica, que resultou na usurpação do território da Palestina em prejuízo da população palestina e no exercício da tirania exercida por Israel contra o povo palestino. O que nós pretendemos fazer também é uma distinção entre antissemitismo e antisionismo. Haja vista que, por oportunismo, os governantes do Estado judeu, o Israel, atribuem aos seus críticos, ou seja, aos críticos do Estado de Israel e a sua política, eles atribuem a esses críticos uma postura antissemita, quando na realidade não são críticas contra os judeus, e sim contra as ações do Estado sionista judeu. Em outras palavras, muitos dos críticos do Estado de Israel não são antissemitas, e sim antisionistas. O que nós pretendemos, portanto, apresentar as origens do antissemitismo e do antisionismo e o futuro do antissemitismo no mundo. Bem, vamos começar falando das origens do antissemitismo e do antisionismo. Na Antiguidade, no mundo helenístico, greco-romano e romano, antes do cristianismo, já havia hostilidade contra os judeus. No entanto, o motivo era cultural e político, não teológico. Os judeus eram vistos com desconfiança, porque se recusavam a adorar os deuses locais ou o imperador romano, mantendo costumes estranhos, como o descanso no Shabat, que corresponde ao dia de descanso semanal no judaísmo, observado do pôr do sol da sexta-feira até o anoitecer do sábado. E também por utilizar a dieta kosher, que corresponde a um conjunto de leis alimentares judaicas baseada na Torá, que define alimentos aptos ou apropriados para consumo. Revoltas contra o domínio romano na Judéia, na época do Império Romano, geraram uma imagem de que o judeu era um povo rebelde e difícil de governar. Isso era frequentemente interpretado como misantropia, que corresponde ao ódio contra a humanidade, ou isolacionismo. O antissemitismo começou em 387,
quando teve início a maior campanha de instigação cristã contra os judeus de que se tem notícia na Antiguidade, patrocinada por João Crisóstomo, a partir da Antioquia, atual Síria, quando afirmou naquele momento que a sinagoga era lugar de blasfêmia, asilo do diabo e castelo de Satanás. Na Idade Média, com a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano, a hostilidade mudou de tom. A hostilidade contra os judeus mudou de tom. Com a ascensão do cristianismo, o conflito contra os judeus tornou-se doutrinário. A difusão da ideia de que os judeus foram coletivamente responsáveis pela morte de Jesus tornou-se a base teológica para a discriminação dos judeus. A acusação cristã de que os judeus mataram Cristo foi sem dúvida o fator que mais causou sofrimento e perseguição por quase 2 milênios contra os judeus. Mas ela se assentou sobre um terreno de preconceito cultural que já existia no mundo antigo. A Igreja Católica pregava a teologia da substituição, afirmando que o cristianismo havia substituído o judaísmo no plano de Deus e que a dispersão dos judeus pelo mundo era um castigo divino. Na Idade Média, surgiram absurdos como o da acusação de que judeus usavam sangue de crianças cristãs em rituais, o que levava a massacres. Surgiram calúnias como libelo de sangue, a acusação de que judeus usavam sangue cristão em rituais, e a acusação de profanação da hóstia. Proibido de possuir terras ou entrar em guildas artesanais, muitos judeus foram empurrados para o comércio e o empréstimo de dinheiro, o que gerou novos ressentimentos sociais. No século XIX, o termo antissemitismo foi citado em 1879 por Wilhelm Marr. Do século XIX em diante, com o antissemitismo moderno, o ódio deixou de ser sobre a religião, que permitia a conversão. A Igreja Católica criou a possibilidade de que o judeu se convertesse ao cristianismo. Então, o antissemitismo moderno, o ódio de ser sobre a religião, que permitia a conversão, e passou a ser sobre o sangue, ou seja, sobre a raça. Passou a ser racial. A aplicação errônea de teorias biológicas criou uma hierarquia racial, onde os arianos seriam superiores aos judeus de origem semita. O judeu passou a ser visto como um eterno estrangeiro, alguém sem pátria, que ameaçaria a pureza da nação. Essa era a visão no século XIX e no século XX. Diferente do antijudaísmo religioso, onde o judeu poderia se salvar convertendo-se ao cristianismo, o antissemitismo moderno baseia-se em teorias pseudocientíficas de raça. Para os antissemitas modernos e nazistas, o problema era o sangue e a genética, algo que a conversão religiosa não poderia mudar. Pelo que acabamos de expor, o antissemitismo é uma forma de preconceito, discriminação ou hostilidade contra judeus, enquanto grupo religioso, étnico ou cultural. Então são essas 3 dimensões do antissemitismo: religioso, étnico, que envolve a raça, e cultural. O antissemitismo pode se manifestar como um estereótipo. Por exemplo,
existe a tese de que os judeus exercem o controle financeiro global. Outro estereótipo diz respeito à discriminação social, ou política, e violência física e genocídio. O caso extremo é o Holocausto durante o nazismo. O antissemitismo pode ser definido como ódio contra judeus. Vários são os episódios de antissemitismo ao longo da história, tendo atingido ápice quando, ao assumir o poder, Hitler anunciou que o extermínio dos judeus seria uma das suas prioridades. Em 1938, aconteceu a chamada Noite dos Cristais na Alemanha, quando 191 sinagogas e inúmeras instalações judaicas foram destruídas. 91 judeus foram assassinados e 30.000 judeus foram arrastados para campos de concentração. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um holocausto judaico, quando foram mortos 6 milhões de judeus. Além da existência do antissemitismo contra o povo judeu, surgiu o antisionismo, que muitos confundem com antissemitismo. E o antisionismo representa a oposição ao sionismo, que foi o movimento responsável pela criação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, onde se consumou a usurpação do território da Palestina pelos judeus. O sionismo, articulado por Theodor Herzl no final do século XIX, foi decisivo para a criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. O sionismo surgiu no século XIX, conforme nós já relatamos, entre os judeus da Europa Central e Oriental, como um movimento nacionalista cujo objetivo era a criação de um Estado dos judeus, sendo este considerado como o único meio de assegurar a identidade e a sobrevivência da nação judaica, assim como de lhe garantir um lugar ao sol entre as demais nações. O antisionismo diz respeito à oposição ao sionismo, que é o movimento político que promoveu a criação de um Estado judeu na Palestina histórica. O nacionalismo judaico tomou o nome de sionismo, palavra que deriva de Sião, um dos nomes de Jerusalém na Bíblia. Inicialmente de caráter religioso, o sionismo pregava a volta dos judeus à terra de Israel. O Estado projetado pelos nacionalistas judeus, nessa época, não tinha necessariamente a Palestina por cenário. Os nacionalistas judaicos não tardaram a optar pela Palestina. Essa escolha era natural e particularmente mobilizadora por causa da ligação do judaísmo à Palestina e da atração que ela exerce mesmo sobre muitos judeus que não são religiosos ou originários dessa região. Após a Segunda Guerra Mundial, foi aprovada pela ONU a partilha da Palestina entre palestinos e judeus, que não foi aceita pelos palestinos, porém foi aceita pelos judeus, que criou o Estado de Israel. Davi Ben-Gurion, que foi o primeiro governante israelense, leu a Declaração de Independência de Israel. Ben-Gurion, meus amigos, era um judeu polonês. Foi o primeiro chefe de governo de Israel de 1948 a 1963. E Ben-Gurion foi citado por Noam Chomsky em sua obra The Fateful Triangle, The United States, Israel and the Palestinians. Foi um livro que foi publicado pela Pluto Press de Londres em 1999. Neste livro, Noam Chomsky afirmou que Ben-Gurion afirmou que após nos tornarmos uma força poderosa
e isso dito por Ben-Gurion. Como resultado da criação do Estado de Israel, nós aboliremos a partilha. Veja bem, a ideia de abolir a partilha já vem desde o início. E nos expandiremos por toda a Palestina. O Estado será apenas um estágio na realização do sionismo. E sua tarefa é preparar a base para a nossa expansão por toda a Palestina. É exatamente isso que está ocorrendo atualmente na Palestina. Com a ocupação israelense da faixa de Gaza e também com a ocupação através de colonos judeus da Cisjordânia. Então é exatamente isso que está ocorrendo atualmente na Palestina, com o Estado de Israel ocupando todo o território da Palestina em detrimento do povo palestino. Para manter sua dominação, os sionistas criaram em Israel um poderoso sistema de dominação militar sobre a maioria palestina muçulmana, cristã e laica. O Estado de Israel é o único país do Oriente Médio a ter armamentos nucleares e recebe anualmente dos Estados Unidos, além de apoio e proteção militar, bilhões de dólares, se constituindo como ponta de lança dos interesses norte-americanos no Oriente Médio. Em ritmo crescente, ouvem-se novamente manifestações antisionistas em todo o mundo, especialmente no mundo árabe e nações islâmicas. O antisionismo está crescendo no mundo devido, em grande medida, à postura belicista, racista e fascista assumida pelo governo de Israel em relação aos palestinos, desde sua criação em 1948. A explicação dada pelos dirigentes de Israel é de que eles têm agido com violência ao longo da história em resposta à violência dos palestinos, iranianos e dos países árabes, desde a criação do Estado judaico. Entretanto, é o sionismo que contribui para a existência de grupos extremistas, antisionistas, entre os palestinos, iranianos e países árabes. O antisionismo pode assumir a forma de crítica à política adotada pelo Estado de Israel contra os palestinos, a oposição à ideia de um Estado baseado em identidade étnico-religiosa, como é o caso do Estado de Israel, e a defesa de dois Estados na Palestina, em que um Estado seria palestino e o outro Estado seria judeu. Então, o antisionismo assume a crítica, não só à política adotada pelo Estado de Israel contra os palestinos, assume a crítica porque o Estado de Israel foi estruturado com base numa identidade étnico-religiosa, e também a crítica antisionista, porque o Estado de Israel se opõe à criação de dois estados na Palestina, um estado palestino e outro judeu. As diferenças centrais entre antissemitismo e antisionismo dizem respeito à natureza do alvo, com o antissemitismo sendo ódio direcionado contra os judeus, enquanto povo, e o antisionismo sendo direcionado como oposição a uma ideologia política, sionismo, praticada pelo Estado de Israel. As diferenças entre antissemitismo e antisionismo dizem respeito também sobre a ótica do status moral e político, com o antissemitismo sendo considerado como racismo e intolerância racial, enquanto o antisionismo sendo considerado como uma postura legítima, como crítica política ou problemática, quando serve para encobrir o preconceito antissemita. Também tem esse aspecto. O antisionismo encobrir o antissemitismo de alguns. Mas nem todos os antisionistas são antissemitas. É isso que precisa ficar bem claro. Algumas críticas ao Estado sionista de Israel são claramente antisionistas e legítimas, como é o caso da crítica contra a destruição da faixa de Gaza.
o assassinato de cerca de 70 mil palestinos e o genocídio do povo palestino lá residentes. Outras críticas, entretanto, que usam estereótipos históricos contra os judeus e os responsabilizam pelas ações do governo de Israel são inaceitáveis. Nem todos os judeus do mundo concordam com as ações do governo atual de Israel. O que fica bastante claro para todos nós é que a diferença essencial é que antissemitismo corresponde ao preconceito contra judeus e o antisionismo diz respeito à posição política assumida contra o sionismo praticado pelo Estado de Israel. Bem, essas são as considerações que eu teria a fazer sobre as origens do antissemitismo e o nascimento do antisionismo, quer dizer, a partir da criação do Estado de Israel. E procurando mostrar bem claramente a diferença entre antissemitismo e antisionismo. São duas coisas totalmente diferentes e que muitas vezes são confundidas. O que nós vamos abordar a partir deste momento é sobre o futuro do antissemitismo no mundo. Como nós já havíamos exposto, o antissemitismo é um fenômeno multissecular, imutável, que assumiu diferentes formas ao longo do tempo, como os que nós vamos sintetizar agora. Vamos sintetizar o que nós falamos ao abordar as origens do antissemitismo. Então, o antissemitismo, ele assumiu inicialmente um caráter religioso. Durante a Idade Média, em que os judeus são acusados de deicídio, que é o ato de matar um deus ou uma divindade. O termo refere-se comumente à crucificação de Jesus Cristo, considerada pelos cristãos a morte de um ser divino e que responsabiliza os judeus pela morte de Cristo. E também uma crítica aos judeus pelo fato de significar a contestação da existência de Deus ou deidades. Então, a crítica, o antissemitismo teve um caráter religioso. O antissemitismo também teve um caráter nacionalista. Isso no século XIX, quando os judeus foram considerados como corpo estranho à nação. Na toda a Europa, os judeus eram considerados um corpo estranho à nação. Então havia uma visão nacionalista, antijudaica. Terceira característica do antissemitismo foi racial, no século XX. Os judeus eram considerados como raça inferior durante o nazismo. E, finalmente, na era contemporânea, o antissemitismo inclui formas híbridas, algumas ligadas ao debate sobre Israel. Então, assume o caráter religioso, nacionalista e racial ao mesmo tempo. Dois são os cenários prospectivos para o futuro do antissemitismo no mundo, que vamos descrever a partir desse momento. O primeiro cenário, que eu chamo cenário futuro número 1, diz respeito ao aumento do antissemitismo no mundo. Esse cenário considera a manutenção do governo sionista israelense com extremistas de direita no exercício do poder
que terá as características seguintes. Esse cenário terá as características seguintes. Primeiro, políticas extremistas e expansionistas de Israel. Nesse caso, a ocupação e colonização de toda a Palestina e a retórica de ódio contra os palestinos e o Irã alimentam um ressentimento global. Segundo, a desumanização dos palestinos e populações libanesas e censura praticada por Israel. Violações de direitos humanos por Israel contra os palestinos e populações libanesas e repressão à crítica contra a política de Israel fortalece narrativas de ódio contra os judeus no mundo todo. A terceira característica do cenário futuro de aumento do antissemitismo no mundo diz respeito ao aumento do antissemitismo e antissionismo. Neste caso, os judeus em países diversos se tornam alvo de ataques. Isso já está acontecendo, sobretudo na Europa. A ameaça de boicotes contra Israel e interesses judaicos no mundo. Aumento da violência israelense gera aumento de ressentimento, com mais radicalização e mais antissemitismo. E é isso que está acontecendo com a ação belicista de Israel contra, inicialmente, Gaza, faixa de Gaza, contra o Irã e também contra o Líbano. Parte da opinião pública tende a associar judeus, em geral, às ações do governo sionista israelense. Esse é um aspecto também que há uma generalização de que todo judeu é responsável pelos massacres que o governo israelense vem praticando, seja na faixa de Gaza, seja contra os palestinos, seja contra a população libanesa. Isso pode gerar hostilidade dirigida a comunidades judaicas dentro e fora de Israel. Então, essa é uma das consequências relacionadas com a manutenção no poder dos atuais dirigentes de Israel. Uma outra característica desse cenário é Israel ficar mais isolado no mundo. Haverá perda de alianças construídas por Israel, especialmente no Oriente Médio. Há alguns anos atrás, estava sendo construída a possibilidade de alianças entre o Estado de Israel e vários países árabes. Então, no caso, com a política belicista e agressiva de Israel, do governo de Israel, haverá perda de alianças construídas especialmente no Oriente Médio, aplicação de sanções contra Israel e crescimento de movimentos antissemitas contra judeus e de movimentos antisionistas contra Israel. Então, esse é um aspecto que é importante observar, é o isolamento do Estado de Israel em todo o mundo. E, finalmente, como último item, a última característica do cenário número 1, diz respeito ao ciclo de ódio e insegurança. Haverá mais conflito promovido por Israel contra palestinos e o Irã e seus aliados. Mais radicalização de Israel contra seus inimigos e também mais antissemitismo contra os judeus e antisionismo contra Israel. A guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza e contra o Irã e sua rede de apoios no Líbano e no Iêmen, no Líbano, Hezbollah e no Iêmen, Houthis, intensificará a radicalização. A extrema-direita apresenta historicamente níveis mais elevados de atitudes antissemitas explícitas, e isso em todo o mundo. A extrema-direita, historicamente, tem assumido atitudes antissemitas. E uma das coisas que nós observamos no mundo é o crescimento da extrema-direita, que pode assumir esse caráter antissemita. Conflitos geopolíticos também alimentam discursos conspiratórios e ódios contra judeus em larga escala, como é o que está acontecendo no momento no conflito entre os Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Qual é o resultado provável do cenário futuro número 1?
que acabamos de descrever. É o crescimento global de incidentes antissemitas e antisionistas. Haverá crescimento do antissemitismo e do antisionismo. Segundo, maior tensão entre comunidades judaicas e outros grupos sociais no mundo. E terceiro, a expansão do antissemitismo e do antisionismo, tanto à direita quanto em setores radicalizados à esquerda. Então esse é o resultado provável do cenário futuro número 1. Agora vamos falar sobre o cenário futuro número 2, que corresponde ao oposto do cenário número 1. No cenário futuro número 2, nós consideramos a redução do antissemitismo no mundo. Qual é a condição para que haja essa redução? É que, nesse cenário, se considera a existência de um novo governo israelense, que tem abandonado o sionismo como política governamental. E também com o afastamento dos extremistas de direita, que estão no poder israelense hoje. E que, por conta dessas mudanças na estrutura de poder de Israel, haja um novo direcionamento em termos de orientação política, que terão as características que eu vou descrever agora. Primeiro, o retorno da democracia ao Estado de Direito em Israel, com o afastamento de extremistas de direita do poder em Israel, visando construir instituições democráticas fortes, respeito do governo de Israel pelos direitos humanos, sobretudo na sua relação com os palestinos residentes nessa região, e fim da incitação contra os palestinos, Irã e países árabes em geral. Então, este seria a primeira característica, o retorno à democracia e ao Estado de Direito em Israel. Segundo, a abertura de Israel para a paz e diálogo com os palestinos, Irã e países árabes. Essa mudança de governo em Israel possibilitaria isso. Uma negociação séria com os palestinos, Irã e países árabes. E respeito mútuo constrói confiança e segurança. Maior cooperação internacional tende a reduzir discurso de ódio. Processos diplomáticos diminuem a exposição à violência e ressentimento. E haveria menor mobilização emocional global contra os judeus. Isso pode aumentar a credibilidade no combate ao antissemitismo. A terceira característica do cenário número 2 diz respeito à redução do antissemitismo e do antisionismo global. A crítica legítima ao governo de Israel, o antisionismo, não se confundirá com ódio aos judeus, que é o antissemitismo. Haverá menos demonização dos judeus e mais compreensão. Diferenciação mais clara entre judeus e políticas estatal. Haverá uma diferenciação mais clara entre judeus e políticas estatais do Estado de Israel. Evita-se a fusão entre crítica legítima e preconceito. Então, a redução do antissemitismo e do antisionismo possibilitará tudo isso que eu acabei de afirmar. A quarta característica do cenário 2, com a mudança do governo de Israel e com a adoção de uma nova política, Israel se tornará mais forte e respeitado, porque contará com apoio internacional renovado, parcerias, inovação e prosperidade sustentáveis. A quinta característica diz respeito a um novo ciclo de convivência pacífica e esperança no futuro, que é o que poderá acontecer, porque menos ódio e mais segurança para todos os povos da região acontecerá por conta de tudo isso que acabei de citar. Qual será o resultado provável do cenário futuro número 2? Queda gradual de incidentes antissemitas e antisionistas. Quer dizer, a oposição aos judeus e também ao Estado de Israel diminuirá significativamente. Segundo, a melhora das relações internacionais.
E terceiro, maior eficácia de política de combate ao antissemitismo. Esta seria a política mais eficaz de combate ao antissemitismo, se o cenário 2 for implementado. Para o cenário 2 acontecer, meus amigos, é preciso que os judeus em Israel e em todos os países do mundo se empenhem no sentido de remover os extremistas sionistas do poder no Estado de Israel, para criar as condições para a construção da paz no Oriente Médio, entre o governo de Israel, os palestinos, o Irã e os países árabes. Além disso, o futuro governo de Israel, não sionista, se responsabilizaria pela reconstrução da faixa de Gaza e da Cisjordânia e buscaria a conciliação entre os povos judeu e palestino. Estas são as condições para que o antissemitismo seja extirpado na face da terra. Então estas, meus amigos, são as considerações que eu teria a fazer sobre as origens e o futuro do antissemitismo no mundo. Existe solução para o problema do antissemitismo e também do antisionismo no mundo. Para que isso aconteça, é necessário que um novo governo, com as características que eu citei, diferente do governo que está no poder hoje, e que busca a paz e a conciliação com todos os agentes que participam do processo político, do processo internacional no Oriente Médio, passem a conviver em paz. Esta, meus amigos, é uma contribuição que eu gostaria de ressaltar da minha parte, porque eu tenho muitos amigos queridos judeus e esta é a minha contribuição no sentido de colaborarmos na busca da paz e da conciliação no Oriente Médio, entre judeus, palestinos, iranianos e os países árabes. O futuro das comunidades judaicas no mundo depende, em grande medida, da construção do cenário número 2 que acabamos de expor. Para que nós realizássemos essa nossa apresentação, nós pesquisamos várias publicações, começando pela publicação de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo, que é um livro publicado pela Companhia das Letras de São Paulo. Pesquisamos também a História do Antissemitismo, de Leon Poliakov, publicado pela editora Perspectiva de São Paulo. Analisamos também o livro publicado por Robert Wistrich, Antisemitismo, The Longest Hatred, que é um livro publicado pela Pantheon, de Nova York. Pesquisamos também o livro Angústia dos Judeus, 23 séculos de antissemitismo. Foi publicado por Edward Flannery e publicado pela editora Vozes do Rio de Janeiro. Nós também pesquisamos um outro livro, History, Religion and Antisemitism, publicado por Gavin Langmore e publicado pela University of California Press. O outro livro que nós pesquisamos foi de Haim Yosef Yerushalmi, Deacon, Jewish History and Jewish Memory. Isso foi publicado pela University of Washington Press. Levamos em conta também uma publicação de nossa autoria, que foi publicado no site do LinkedIn. O título da nossa publicação é Da Usurpação do Território da Palestina por Israel ao Genocídio na Faixa de Gaza.
Analisamos também uma publicação de Robert Bedinter, Antissemitismo aprendendo as lições da história. Isso está disponível no site corriere.unesco.org. Analisamos também um outro livro de Deborah Lipstadt, Antissemitismo Here and Now. Foi publicado pela Schocken em 2019. Analisamos também o livro de Julian Pali, The Age of Antisemitism, How the World Found a New Jew to Hate. Isso foi publicado pela Lagoon em 2025. Analisamos também a publicação de Noam Chomsky, Ilan Pappé, o livro On Palestine. Foi publicado pela Penguin em 2016. Analisamos também um artigo publicado pela International Holocaust Remembrance Alliance. O artigo tem um título Working Definition of Antisemitism. Isso foi publicado no site holocaust.remembrance.com. Analisamos também o livro de Judith Butler, Caminhos Divergentes, Judaicidade e Crítica do Sionismo. Isso foi publicado pela Boitempo Editorial em 2017. E também analisamos, finalmente, a última publicação, de Noam Chomsky, The Fateful Triangle, The United States, Israel and the Palestinians. Foi publicado pela Pluto Press de Londres em 1999. Então é isso, meus amigos, o que eu tinha a expor sobre esse tema da maior relevância para toda a humanidade, que a questão do antissemitismo precisa ser combatido e eliminado da face da terra. E para que isso aconteça é necessário que haja mudanças profundas no Estado de Israel. E o governo de Israel seja um governo que busca a conciliação com todos os países do Oriente Médio e que, a partir dessa conciliação, contribua para que também haja paz no mundo. Haja vista que o antissemitismo é um dos fatores, como o antisionismo, são fatores que estão contribuindo, no momento atual, com a guerra no Irã, para até o advento da possibilidade da Terceira Guerra Mundial. Porque as barbaridades que estão sendo praticadas pelos Estados Unidos, pelo Estado de Israel, elas precisam ser enfrentadas e abolidas do nosso ambiente, do ambiente internacional em que vivemos. Então é isso, meus amigos, que eu tinha a expor, e deixo um abraço fraternal para todos.